A revolta da vacina é um momento muito conhecido da história brasileira e que eclodiu no segundo semestre de 1904, tendo como causas principais leis e regulamentos, os quais foram amplamente apoiados pelo médico, o Dr. Oswaldo Cruz. Fique conosco para entender o direito por trás da revolta da vacina. Em 31 de outubro de 1904, com o apoio do então presidente Rodrigues Alves e do Congresso Nacional, foi promulgada a Lei 1261, tornando obrigatória a vacinação contra a varíola em todo o território nacional. Esta lei fazia referência expressa à lei que reorganizava os serviços da higiene administrativa da União, a qual foi publicada em janeiro do mesmo ano. Ocorre que a lei da vacinação obrigatória precisava de um regulamento específico, que foi publicado pelo jornal A Notícia no dia 9 de novembro de 1904. Esta regulamentação, que para alguns historiadores era ainda um mero projeto, passava a exigir comprovantes de vacinação para a realização de matrículas nas escolas, para obtenção de empregos, para a realização de viagens, hospedagens e até casamentos. Previa também o pagamento de multas para quem resistisse à vacinação. Adotava medidas invasivas e previa a interdição de casas consideradas insalubres. A denominada revolta iniciou-se em 10 de novembro de 1904 e teve como protagonistas, de acordo com o historiador Nicolau Sevchenko, dois grupos: os florianistas, militares positivistas, e os monarquistas, financiadores e saudosos do antigo regime derrubado pelo golpe de 1889. Ao lado dos florianistas estavam também os jacobinos, representantes da ala civil descontente com o governo. É preciso esclarecer que realmente o estupim da revolta foi a publicação da regulamentação da obrigatoriedade, com várias medidas coercitivas. Porém, antes deste fato, várias outras circunstâncias já anunciavam uma grave crise social e política, como, por exemplo, a criação em 5 de novembro de 1904 da Liga contra a Vacinação Obrigatória. Rui Barbosa, considerado por muitos o maior jurista do Brasil, se manifestou contra a lei da vacinação obrigatória. Em um discurso no Senado, assim pronunciou: "Não tem nome na categoria dos crimes do poder a violência, a temeridade, a tirania de me envenenar com a introdução no meu sangue de um vírus que seja condutor da moléstia e da morte." O questionamento sobre a vacinação ocorreu em um período de pouca informação e muita desinformação, que foi financiada, segundo alguns historiadores, pelos opositores do governo. Este cenário fez com que caísse drasticamente o número de vacinados, pois em agosto de 1904, o número de vacinados foi 70% menor do que em julho do mesmo ano. Após a publicação da regulamentação, não houve mais tempo de disseminar a informação dos benefícios da vacina, já que no dia 10 de novembro de 1904, a então capital do Brasil foi duramente castigada pelas manifestações, que se estenderam até o dia 16 de novembro. Outras pautas surgiram durante as manifestações, inclusive uma tentativa de golpe para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Na verdade, era uma tentativa de retornar aos militares o papel que desempenharam no início da República. Com um clima bélico nas ruas, o governo reforça a segurança e endurece a repressão contra os manifestantes. No dia 16 de novembro foi decretado o estado de sítio e revogada a obrigatoriedade da vacinação, porém, mantendo algumas consequências para os não vacinados. Com isso, o movimento popular arrefeceu. Os serviços voltaram à normalidade e a cidade se apaziguou. Em resumo, o saldo do movimento foi 945 prisões, 461 deportações para o Acre, 110 feridos e 30 mortos. O estado de sítio durou até 23 de fevereiro de 1905. Durante este período de atuação do Dr. Oswaldo Cruz, que estava promovendo várias medidas de saúde sanitária,
o STF foi chamado a se manifestar sobre a desinfecção forçada e invasiva das autoridades sanitárias que adentravam em casas particulares para realizarem operações de expurgo do mosquito sem a concessão do proprietário. Na ocasião, foi impetrado o habeas corpus em favor do senhor Manuel Fortunato de Araújo Costa, e a Corte considerou inconstitucional a disposição regulamentar que facultava às autoridades sanitárias penetrar, até com auxílio de força pública, em casa de particular para levar a efeito as operações de expurgo. Este é um ponto muito importante, pois deixa claro a diferença entre políticas sanitárias obrigatórias e políticas sanitárias forçadas. Enquanto na vacinação forçada há violação da integridade física da pessoa humana, inclusive por meio de violência praticada pelo Estado, na vacinação compulsória há restrição ao exercício de determinadas atividades ou à frequência de determinados lugares, conforme bem explicou o ministro Ricardo Lewandowski em recente julgamento sobre a matéria. Explicando melhor, recentemente o STF foi chamado para decidir sobre a obrigatoriedade da vacinação e, em interpretação alinhada com diversos dispositivos constitucionais, em especial aqueles que resguardam a dignidade da pessoa humana, o direito social e o direito à saúde, entendeu a Suprema Corte que o Estado pode determinar que a vacinação da população seja obrigatória, inclusive contra a Covid-19. Sendo afastadas medidas invasivas como o uso de força para exigir a imunização. Os ministros do Supremo decidiram que as limitações podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados e também pelos municípios, desde que sejam respeitadas as respectivas esferas de competência. Voltando à revolta da vacina do início do século passado, após alguns anos do seu acontecimento, Rui Barbosa se redimiu com o Dr. Oswaldo Cruz, àquela altura condecorado na Europa com vários prêmios importantes. Em 1917, durante uma conferência em homenagem à memória de Oswaldo Cruz, Rui Barbosa elogiou o médico e cientista, dizendo que ele não cedeu aos destemperos do obscurantismo popular e da oposição. Disse Rui Barbosa depois de se curvar à ciência de Oswaldo Cruz: se Deus não suscitasse a missão de Oswaldo Cruz, o Brasil certamente teria o mesmo sol, com a mesma exuberância de maravilhas, mas o sol com a peste, com o impaludismo, com a febre amarela, e não teria o bem logrado sol dos países saneados. Aguardo vocês no próximo Direito por Trás da História.